Boa tarde, meus amigos. Olha, daqui a pouco tem mais uma edição do nosso Linha Aberta e a gente vai continuar aí a nossa sequência ouvindo os candidatos a prefeito de São Roque. Mas eu quero aqui aproveitar para, antes da nossa entrevista, eu quero dizer o seguinte, que a Santa Casa é um tema que faz parte de qualquer campanha eleitoral aqui de São Roque. Existe sempre uma grande preocupação com relação à Santa Casa. E eu fui procurado pela diretoria da Santa Casa, pela provedoria da Santa Casa, com a proposta de que fossem apresentadas 2 ou 3 perguntas para os candidatos a prefeito de São Roque para que eles falassem sobre a Santa Casa. Eu aceitei, a gente está aí sempre pronto a colaborar, porque a Santa Casa é realmente um assunto muito importante. Então eu quero só colocar o seguinte. Hoje a gente já vai ter participação de candidato a prefeito de São Roque e nos próximos dias estaremos ouvindo todos os candidatos, os 6 candidatos a prefeito, respondendo sobre a Santa Casa. É uma maneira que a gente entende de fazer com que o candidato possa colocar o seu ponto de vista e que você, eleitor, também fique sabendo quais são as intenções com relação à Santa Casa. Então só vou aqui colocar as regrinhas de uma maneira bem simples, né? A nossa participação vai ser ali só fazendo essa ponte. Então a gente vai realizar 6 lives, né, com os candidatos a prefeito de São Roque. E aí o candidato vai fazer a sua apresentação e nós vamos fazer as perguntas. Então a primeira pergunta vai ser o seguinte: a Santa Casa está sob requisição municipal administrativa. E caso o senhor seja o vencedor nas eleições que ocorrerão agora no dia 15 de novembro, há o interesse em manter a atual intervenção? Essa será a primeira pergunta que será feita a todos os candidatos a prefeito de São Roque com relação à Santa Casa. Há o interesse em manter a atual situação de intervenção ou de requisição? Aí o candidato terá até 2 minutos para responder. Aí nós vamos aí para outra pergunta. Caso eleito, qual será o papel da Santa Casa durante seu mandato? E o candidato também terá 2 minutos, até 2 minutos para responder. E aí nós teremos uma terceira pergunta, que essa aqui é um pouco mais extensa, né? Além do atual período de requisição, a Santa Casa já sofreu 2 intervenções nos últimos anos. E durante esses períodos, informa que a provedoria da Santa Casa houve um aumento muito alto da dívida. E segundo levantamentos que se tem, nós temos uma dívida hoje de aproximadamente 54 milhões de reais da Santa Casa. E um outro detalhe também é o plano de saúde da Santa Casa, que atendia aproximadamente 9 mil vidas e que foi encerrado. E aí nós teremos a seguinte pergunta aos candidatos a prefeito. Diante dessas informações, diante da dívida da Santa Casa e também com relação ao plano de saúde, quais são as suas propostas para reparar a Santa Casa das dívidas realizadas nos períodos de intervenção e como pretende o candidato atender as pessoas que perderam acesso ao plano de saúde? E o candidato aí terá também até 2 minutos para a resposta. E depois nós daremos 1 minuto a cada candidato para que eles possam fazer aí as considerações finais. Então essas entrevistas serão ao vivo aqui no Facebook, na minha página do Facebook. Não teremos, por exemplo, as pessoas que estarão acompanhando, né? Estarão acompanhando e não poderão questionar, apenas acompanharão as respostas, né? E aí a gente vai ouvir todos os candidatos. Então eu agradeço a Santa Casa, que entrou em contato com a gente, falou se a gente podia fazer essa ponte. Eu entendo que é um assunto muito importante. Eu até falei assim, eu acho interessante que todos os candidatos se manifestem. E aí a informação que eu recebo por parte da Santa Casa é que todos os candidatos estão sendo contactados e a resposta é positiva, todos falarão sobre esse assunto, tá bom? Então só para, como daqui a pouco tem aí mais uma edição do nosso Linha Aberta e a gente vai dar sequência ouvindo os candidatos a prefeito de São Roque. Hoje, aliás, vai ser o Carlos André Panzarini fechando, né? E então eu até vou falar aqui pela ordem que a gente realizou as nossas entrevistas, que foi no sorteio, os candidatos que serão ouvidos para falar sobre a Santa Casa. O Vanderlei da Qualizer, que já entrou em contato, a gente deverá conversar com ele no sábado. O Cláudio Góes, também a gente recebe informação da Santa Casa, que já deu sinal positivo, só falta marcar o horário e o local. O Ronaldo Alves, também que já está mantendo contato. O Vinícius Montebello, que provavelmente a gente vai fazer uma live com ele só sobre esse assunto na próxima segunda-feira. Aí nós vamos ter também o Guto Issa e o Carlos André Panzarini, tá bom? Então, por se tratar um assunto muito importante, que é a Santa Casa,
que toda hora quando se fala em administração municipal, se fala da Santa Casa, e eu costumo falar, né, que quem leva, e não é um brinde não, recebe a grande responsabilidade também que tem com relação à Santa Casa. Então é isso daí, queria fazer esse registro. Daqui a pouco nós estaremos com o nosso Linha Aberta, fechando a participação com os entrevistados de São Roque, e hoje nós já teremos o primeiro candidato a prefeito respondendo estas 3 perguntas com relação à Santa Casa. Entendeu? Então a gente vai perguntar, vou repetir as perguntas aqui. A Santa Casa está sob requisição administrativa. Caso o senhor seja o vencedor das eleições que ocorrerão no dia 15 de novembro, há o interesse em manter a atual situação de intervenção, de requisição? Aí, caso eleito, qual será o papel da Santa Casa durante o mandato? E a terceira pergunta, já que a Santa Casa tem uma dívida aí que está sendo estimada em 54 milhões, segundo informações, né, que a gente recebe da Santa Casa, aí como será tratada essa dívida e também falando com relação ao plano de saúde da Santa Casa, tá bom? A gente espera que assim a gente possa estar contribuindo um pouco mais com relação às eleições da nossa cidade, futuro da nossa cidade. Valeu? Então daqui a pouquinho, hein, a partir das 4h30, a gente vai dar sequência no nosso Linha Aberta, lá depois, direto do estúdio Giro Mix, ouvindo o Carlos André Panzarini fechando os candidatos de São Roque. Já ouvimos o Vanderlei da Qualis, o Joyce, o Ronaldo Alves, o Montebello e o Guto Issa. E a partir de amanhã a gente começa a ouvir os candidatos a prefeito de Mairim, que a gente começa com a Kelly, aí na semana que vem Gemente, Monteiro, Eduardo Tomás e Rafael da Hípica, e depois nos dias 9 e 10 os 2 candidatos de alumínio, a doutora Ana Paula e o Eduardo da delegacia. Sempre lembro que todos os candidatos foram convidados, primeiro demonstrando interesse, e somente o Bimbão, que é o atual prefeito de Alumínio, não demonstrou interesse em participar do programa. Os outros demonstraram interesse e claro que ficavam dependendo aí de conciliar as agendas. Infelizmente, até agora, todos aqueles que demonstraram interesse estão conseguindo conciliar a agência. Valeu então, agência não, agenda. Aí, daqui a pouco a gente volta então com a nossa edição do nosso Linha Aberta, direto do estúdio Giro Mix. Valeu pessoal, grande abraço, até já.